Vídeo novo do Manhwa da Torre. Bora lá, vocês pediram bastante, então só bora. Galera, E sim, eu tô vendo cada pessoa que fica dia 1 pedindo Manhwa tal. Eu tô atendendo muito lentamente. Este aqui foi lá de junho do ano passado. Então continua porque talvez eu traga o teu. no começo de todo, estamos em algumas ruínas no meio de uma floresta e várias pessoas estão se preparando para uma batalha. Mas nisso, alguém Certo. chega chamando os humanos, pedindo um segundo da sua atenção. E aquele é um gatinho com roupas andando em duas pernas. E ele pergunta se eles querem dar uma olhada em boas mercadorias. Já vi isso? Não, deve estar associando ao Gato Potter, mas por um momento pensei que eu tinha visto isso antes. E todo mundo fica surpreso que seja um gato mercador e gostam daquilo, falando que ele é fofo, perguntando o que o gato tá vendendo. Então, tomate eles notam que cereja, aquilo é um bom tomate demais. cereja. E aquele louro não gosta nada disso. Ou o tomate cherry, também tem esse nome. São dois diferentes, mas geralmente são bem parecidos. Deixa eu pesquisar a diferença. Eu fui burro. Cherry é cherry. Eu só falava de forma francesa porque pensei que era francês. Enfim, cherry. Cherry, cereja, então é a mesma coisa. Eu sei que há dois mais diferentes. A teoria está certa, os nomes que eu usei tá errado. Basicamente, o tomate que é mais arredondado é o tomate cherry, porque se assemelha a uma cereja. O tomate que é mais oval, tipo ovo, nome, mas não sei qual é que é o nome. Também não interessa, tu não estás aqui para isso, estamos aqui para ver Manhwa. Então bora ver Manhwa. Pois estava esperando algo como armas lendárias ou poções misteriosas. E eles Coitado! questionam sobre ser uma fruta qualquer, falando que eles podem comer coisas assim em qualquer lugar. Mas o gato fala que esses humanos são tolos demais, pois ele sabia Tolos? que eles reagiriam assim. E essa fruta é diferente de um tomate cereja comum. Ele Fala manda mais. eles verem a descrição daquilo. E a garota questiona sobre ser diferente. E a maga pergunta se esse é um item. Então ela vê que aquele tomate cereja é mágico e aumenta a regeneração de mana em 0,1 por 10 minutos. Quase nada. Então ela fala que aumenta um pouco, mas fica surpresa. E uma outra garota fala que consegue perder 10 gramas de gordura só comendo aquilo. Tem limite? Tem debuff? Tem alguma coisa? Se for, 10, toma, tome, E aquele cara agora. bombado Mas já. pergunta se isso funciona. E o gato fala que sim, perguntando se não é incrível, falando que Muito vão ser mais. meia moeda cada um. Então eles pedem Me dê 200 10. pro gato, querendo Ah, não, aí também não dá. Eu também quero. Toma, vai, vim então. comprar em quantidades absurdas. E o gato quase não acredita. Então um deles fala que quer todo o estoque. Não, aí não. Tem ponto mais pra realidade. Não um item que te faz cuspir fogo, que te faz esticar igual o Luffy. Não, eu quero um item que me emagreça. Aí roubam de mim. Sacanagem. Nem dá pra competir. Esquece. Isso vai ser monopolizado pelos bodybuilders. Pra quem não sabe, é os segundos atletas mais ricos que existem. Primeiro, os jogadores de futebol, depois os bodybuilders e terceiro são os de basquete. Então, literalmente, nem dá pra competir. Os caras vão monopolizar isso e acabou. Vão ficar tudo Roy Coleman debaixo O d'água. gato fala que sim, perguntando se não é incrível, falando que vão ser meia Ou seja, moeda cada um. Então eles pedem 200 pro gato, nem dá pra querendo competir. comprar em quantidades Não tem dinheiro pra isso, não. absurdas. E o gato Mas, se tu patrocinar uma rua que são 10 reais, talvez um dia consiga comprar um tomatezinho aí. Por favor, patrocina uma rua de 10 reais, uma hora de uma rua à tua escolha, desde que não seja dia. Então, um deles fala que quer todo o estoque. Mas nisso, o bombado pergunta onde que ele conseguiu aquilo e quem raios fez aqueles itens. Então, o gato pensa um pouco, mas apenas fala que é segredo. E já em outro canto daquele mesmo local, numa plantação daqueles tomates cereja, nosso prota tá Pô, tá, mandar fome. Ia fazer piada, dizer, ó, vou comer tomate cereja, tem tomate cereja aqui. Tá com fungo, rapaziada. Não sei se dá pra ver, não dá pra ver. olhando ele, e ele fala que acha que já são tomates suficiente por hoje. E ele tá do lado de um coelho com o chapéu do Luffy. O coelho tá Rapaz, tá certo isso? com o chapéu do Luffy. E assim, ele chama todos os outros coelhos pra descansarem e se prepara pra fazer um suco daquele Esmagando com a mão? O que aconteceu? Vai ficar com a mão toda suja. abelha que tá se roçando nele se ela poderia lhe dar mais mel. E ela Abelha? É baba da abelha, pra quem não sabe. Que estranho, né? vomita mel no seu copo. E ele balança fazendo Pô, quando fala vomitar, eu sei que é realmente vomitar, não é baba em cima. Fica cada vez pior, não precisa dar tantos detalhes, Metsi. Esconda as coisas de nós. com a batida daquilo e toma junto com os outros coelhos que estão tomando legal. suco de cenoura. E todos eles viram os copões da maior felicidade do mundo. Tô vendo que esse Manhwa é legal. Obrigado pra quem patrocinou, o Manhwa diferente nós E gosta. aquela é a bebida vitalícia, suco de tomate, cereja com mel. E ele fala que isso é vida boa junto Não julgo. com todos os outros coelhos. Mas então, o sistema mandou a missão pra ele. Ah, por que tem sistema? Manhwa de diversão. O cara lá se divertindo com os animaizinhos. Por que precisa ter sistema Com a isso? missão adicional, ele deve distribuir o líquido de mel com os administradores da torre. E a compensação vai ser nenhuma. E caso ele
Ok, que já tudo com isso. Sistema legal. Gente, eles vão ficar decepcionados. E ele fica surpreso com isso, mas fala que tá tudo bem, dizendo que faz um pouco pra eles mais tarde. Então eles continuam decepcionados. Mas nisso, o gato volta pro Prota, chamando O gato... Faz sentido. seu mestre Sejun e fala que finalmente voltou. Não sei por que esse marroa tá mandando uma sensação de familiaridade. Ele fala que ele fez um bom trabalho e foi muito rápido. Então ele nota que ele vendeu tudo e trouxe um monte de moedas, falando que acha que vai deixar ele ser CEO por uma hora. E Sejun começa a ficar animado, pensando que é uma questão de tempo até seu nome ficar famoso. Mas o gato reage com um pouco de espanto às palavras do Prota e fala que não é hora de ficar de bobeira, falando que precisa comer logo e partir, por uma pois ele hora? quer mais dinheiro. Então Sejun pergunta se ele já vai, falando que ele pode descansar um pouco, mas o gato fala com o Coelho Negro, Como é que vira CEO por uma hora? CEO é um cara que tu tem que ficar pelo menos um ano. pedindo para ele reabastecer os suprimentos. E nisso o Coelho começa a fazer sashimi dos peixes que estão na frente dele. E ele nota que ele ficou viciado no gostinho da bufunfa. Curiosidades. Neste manhua, até agora, já foi falado uma palavra que vai definir um manhua que eu vou trazer completo aqui no canal. Em breve, esta semana. Prota pensa que quase se esqueceu, completando mais um dia naquele local, marcando numa pedra. Ele fala que já se passaram 150 dias. E ele se Oxe, tá preso nesse mundo? Ai, você cai. apresenta um pouco, pois seu nome é Park Sejun e sua classe é a de fazendeiro. Então ele Já vi um certo demônio que tem essa mesma classe. Inclusive tem que trazer esse manhua de volta. pergunta pro Coelho se ele já terminou de cortar aqueles peixes. E o gato de capa É do mesmo manhua do Light Fronteira. que tava por ali fala que também vai ajudar um pouco. Então o Prota explica que já se passaram 150 dias desde que ele de alguma forma entrou Meu Deus, mas já bateu forte aqui nesta imagem. na torre e se perdeu. E até o momento ele tem uma baita de uma plantação por ali, pensando que nesse caso ele vai começar o seu cultivo. Ele fala que essa é a história sobre como ele sobreviveu ao se perder na torre. Então, manhua de torre, entendeu? 10 anos atrás em Seul, em um dia agitado, uma torre negra de novo. Mas se ele não consegue sair, dá pra considerar manhua de torre? Se bem que o Leveling Gods também é manhua de torre e o Prota não consegue sair. Mas 29 andares, apareceu no meio de Mas o Prota fica subindo aqui, parece que o cara fica no mesmo sítio, já que ele tá sempre escrevendo no mesmo local, quantidade de dias que ele tá lá. Gangnam. E não foi apenas em Gangnam, um total de 100 torres apareceram ao mesmo tempo. Aí lascou. Porque vamos pensar aqui, 100 torres, né? Quantos países tem no mundo? 195. Quase metade dos países que existem vai ficar sem torre. Complicado isso aí. Com certeza, o Brasil deve ter tido umas 3 torres, porque é um país gigante. Mas outros países vão ter nenhuma. Olha a sacanagem disso. Japão provavelmente não vai ter, que é pequeno. Portugal, mesma coisa. França deve ter uma. A Alemanha deve ter uma. Estados Unidos deve ter umas 4 no máximo. Rússia, umas 7. E 4 delas nem deve dar pra entrar porque deve estar só nas áreas cheias de gelo. A distribuição devia ser feita de forma mais igualitária. Não sei se igualitária seria a palavra certa, mas deu pra entender, né? Esse sistema aí tá fajuto, não tá com nada. Se bem que, por outro lado, também não é grande problema assim. No Brasil, pra ir de um estado ao outro deve ser mais caro de avião do que eu ir daqui até França. Se eu ir daqui até França e de volta, são 20, 30 euros de avião. Mas daí do Brasil de um estado para o outro é bem mais caro. Então, eu acho que nós aqui estamos na vantagem mesmo assim. Em cidades de diferentes países, incluindo a Coreia, e cada país investiu com a torre que apareceu em seu país. Mas a única coisa que também não é sorte, é protagonismo, porque estatisticamente, não, ainda tinha 50% da parceira lá. A Coreia até que é grandinha. para que a torre tinha 990 metros de altura e era feita de um material absurdamente resistente, e nem bombas nucleares conseguiram perfurar aquelas torres. Quem foi uma... Ah, eu ia dizer quem foi o maníaco que lançou uma bomba nuclear, mas deve ser lá daquelas da Rússia que eu falei, que não tem lá ninguém perto. Mas metade da Rússia não é habitada, então faz sentido. Então, um dia, as pessoas começaram a sair da torre pela parede e todo mundo ficou surpreso ao ver aquelas roupas no mundo real. E eles se questionam como eles entraram na torre. E ele fala que do nada apareceu um buraco negro e quando ele acordou, estava no primeiro andar da torre. E isso virou notícia em todo o mundo. Buraco negro? Mas é um portal? Que eu não entendo que é um portal, por isso se chama de buraco negro, porque tem as suas semelhanças, já que de certa forma o buraco negro parece e se assemelha a um portal. Ele entrou para o portal ou foi um buraco negro porque foi sugado lá para dentro? Lá ele. Eu não sei. E todas as 100 torres estão conectadas a uma, e quando se entra na torre, você será despertado no primeiro andar. Então, precisa escolher um papel, mago ou guerreiro, e monstros começam a aparecer no segundo. Oxi!
Pra ter fazendeiro, como é que funciona isso? Andar, e toda vez que eles limpam o andar, conseguem recompensa diferente. E o homem que dá entrevista fala que se a pessoa tiver sorte, consegue aquele ingresso. Então, uma das jornalistas pergunta o que é aquele ingresso, e ele fala que é um item, e pessoas como eles que despertaram podem sair. Se assemelha muito a um talismã. E entrar livremente da torre, mas pessoas comuns precisam desse ingresso para conseguir entrar na torre. E escalar a torre só é possível para os despertados. E ela pergunta se ele acha que pessoas considerariam ir em uma torre assustadora dessas com um monte de monstros, perguntando se Irmão, é só falar um duvido que qualquer homem entraria. sabe algo sobre a origem da torre. E ele fala que ninguém descobriu ainda, mas acena para o assistente que estava ao seu lado e ela abre um pequeno baú, botando muito ouro e joias preciosas para fora. E todo mundo fica surpreso com a quantidade. Também cabia tudo naquele baúzinho. Olha o tamanho do baú. Assim, sabe que tem um inventário lá dentro, um subespaço? O assistente que estava ao seu lado e ela. Pô, tô curtindo a premissa. Vou deixar like. Muito ouro e joias preciosas pra fora. E todo mundo fica surpreso com a quantidade de coisa que saiu daquele minúsculo baú. E ele fala que tem certeza de uma coisa: subir na torre vai lhe fazer rico. E assim é dito que a Associação de Despertados anunciou que o preço dos ingressos para a Torre Negra serão aumentados de 150 milhões de wons para 200 milhões a partir da próxima semana. E eles anunciaram também que centenas de milhares de pessoas estão esperando para comprar o ingresso antes que os preços subam. Enquanto isso, como é que aparecem esses ingressos? Aparecem dentro da torre e as pessoas que estão lá revendem? Ou aparecem para pessoas aleatórias? garoto tá tentando passar suas compras no mercadinho e a senhora não tá prestando atenção no que deveria. E ela fala que o mundo tá ficando louco e pessoas estão arriscando suas vidas só pra ganhar dinheiro, mas querem 200 bilhões por isso, perguntando se eles não acham que eles estão exagerando. E então, Pax, o cara do fazendeiro lá, Jejum de 26 anos, concorda com aquela senhora. E já depois disso... Putz, tá complicado. Pô, o cara tem 8 milhões de won. Quanto é isso? Eu tava achando que 1 milhão era muita coisa, mas eu esqueci que o 1 é a mesma coisa que nada. Por amor de Deus, olha isto. Não. 3 mil reais. Eu tava pensando, pô, 1 milhão. Quanto é que é 200 milhões? Agora fiquei curioso. Ok, ainda é perto do 1 milhão. É bastante coisa pra entrar na dungeon. Mas mesmo assim, pô, é um investimento justo. É uma possibilidade de ficar rico. Porque aquele ouro todo que foi jogado lá no chão vale muito mais, muito mais. E que deve ser no primeiro andar. Se bem que a quantidade de ouro aumentar, o ouro vai desvalorizar. Porque o ouro vale muito no mundo real porque é escasso. Então, se tiver muita quantidade de ouro, o preço vai inflacionar. Logo, o ouro vai valer quase nada, porque é a lei da oferta e demanda. Diz que após de contar a taxa de matrícula, juros e aluguel, ele conseguiu economizar cerca de quase 12 milhões. E se o preço dos ingressos for... 12 milhões aonde, irmão? Tá o entramento aqui. Tu tens quase 9 milhões. Por favor. Onde é que tá 12 milhões aqui? Tu tá maluco, doidão? Do 8 pra 9, do 9 pra 10 dá. Mas pra 12? Tem que ser muito doido. Aluguel, ele conseguiu economizar cerca de quase 12 milhões. E se o preço dos ingressos voltar a aumentar, ele se questiona quando que vai conseguir comprar um. Mas a pergunta que ele se faz é se ele realmente vai mas ficou legal. No meio do nada, essa torrezona. conseguir comprar o ingresso. Se não tivesse aparecido em todos os locais do mundo, viraria um ponto turístico fácil. Fica cansado da sua vida, mas pensa que não deve desistir, pois ele tem que manter o ânimo, falando que tem que existir uma forma de economizar mais dinheiro. E ele fala: não pense em economizar, pense em aumentar a quantidade de dinheiro que tu ganhas atualmente. É diferente. Comprou aqueles vegetais por um preço bom e se questiona se deveria tentar plantar alguns, pois parece que também vão ficar mais caros. E ele se lembra de uma garota falando daquele cultivador automático de vegetais para uso doméstico. E ele falou que viu sua idol favorita, Sarah, falar sobre isso em um comercial de vegetais. E fala que precisa economizar. Idol fazendo comercial da... Meu Deus. Dar o máximo possível para comprar o ingresso. E talvez ele consiga entrar em uma boa guilda quando ver o seu talento. E se ele completar a torre, ele vai conseguir casar com a sua idol. E ele fica... Não é possível, pronto. Tu tá maluco. É um coreano médio, ok, entendi. Pronto, é um coreano médio, se acha muito... Todo bobinho contou isso e pensa que deve aguentar firme, mas atrás dele um buraco negro começa a se abrir e ele nem percebe. E o buraco fica tão grande que começa... Ok, realmente se parece com um portal, mas também parece bastante com um buraco negro. Ele puxar. Só que o buraco negro é laranja, não vermelho, enfim. E ele fica surpreso quanto àquilo e nota que é o fenômeno que sugou a primeira geração de despertados, se perguntando se isso vai lhe puxar. E fala que tá pronto pra arriscar a sua vida. Irmão, para de falar, entra logo. Deixa de ser otário. Porque tem um problemazinho, não sei se tu percebeu. Tem esse pequeno problema que se chama... que se tu não entrar primeiro, outra pessoa pode entrar rapidinho.
subir na torre, pedindo pro buraco negro ele levar. Mas tanto o buraco negro quanto ele ficam num climão danado, vendo aquela coisa Eu falei, pô, entra logo! que ele acabou de falar. Então ele pergunta por que o buraco negro começou a diminuir. Pois aparentemente o nosso prota foi tão cringe, mas tão cringe, que fez um fenômeno extraespacial não querer levar ele. Ele pensa que não pode perder aquela oportunidade, pois ele não vai lhe puxar, ele mesmo vai. E o doido se joga no meio daquele buraco negro para poder pegar a sua chance de escalar a torre. Então, após um tempo, ele cai de cara num local completamente diferente. E nisso ele fica se perguntando se conseguiu. Ué, mas por que o prota não tava saindo da... Por que ela nunca disse que não tava saindo? Ela só tava marcando lá os dias. Pode ser os dias... Ela pode ter uns spawn points diferentes dos outros. Entrar na torre e nota que ali dentro tem lustres sofisticados e mármore, fora a praça do primeiro andar, pensando que ali tá repleto de equipamentos e poções, mas enquanto ele olha ao redor, não tem nada a não ser um buraco no meio de uma caverna e uma pedra sozinha ali, e ele tá completamente isolado, se perguntando o que é isso e que merda é essa, pois ele tá no meio de uma floresta deserta, se questionando aonde que está, e tá bem longe, aparentemente, do local onde precisava estar. E nisso... Ixi, eu falei que os spawn points eram diferentes. No topo da torre, Acertei. Alguém está olhando uma bola de cristal e parece ser um dragão. Ele fala que a bola de cristal detectou uma mudança na torre e ele fala que precisa encontrar a causa, pois esse é o dever do administrador da torre. Enquanto isso, Um dragão é ADM? Rapaz, essa é nova. Prota tá morrendo de medo do que tá acontecendo. E nisso perguntam pra uma aventureira Se bem que me dá uma familiaridade de algo. Tudo que eu vi isso. que tipo de lugar é a Torre Negra e ela Dragão ADM? Eu já vi isso. Onde que eu vi isso? fala que é algo como um palácio muito brilhante e espaçoso, e fala que existem muitos itens que você pode comprar na torre, e normalmente ela compra poções. Mas um outro aventureiro fala que a coisa mais importante no primeiro andar é o campo de treinamento, e se quiser sobreviver na torre, precisa ser forte o suficiente para lutar contra monstros. E isso foi o que eles disseram, mas o prota, lá no local onde ele tá enterrado, não tem nada disso, e ele tá vivendo somente de brisa, já sem esperança alguma. Ele fala que não tem saída por ali, pois ele perambulou a caverna o dia todo, mas não achou... Pera, não, é sacanagem. Nasci dentro da terra. Dado, porque nasci na realidade só nasci num... tu nasce num buraco. Realmente tu nasce lá dentro, mas tu sai. Isso é vida real? Não tô entendendo o que eu quis falar. É o único jogo que tu nasce num buraco, tu tem a saída, que é Grounded. Mas faz sentido, é Grounded. É aterrado. Faz sentido tu nascer debaixo da terra. Tem conexão com o próprio nome do jogo. Por que o próprio spawnou aí? Uma saída e sem campo de treinamento, sem loja, nada de nada. Ele perdeu a voz gritando por ajuda, mas mesmo assim não tem ninguém por perto. E ele se questiona se ele se... Essa imagem ficou bem legal. Perdeu. E após tanto tempo no desespero e sozinho, ele começa a coringar. Até que seu celular vibra e ele toma um susto. E quando pega seu celular, ele nota que o alarme tá Porra, sem borda alguma. O celular é gigante. tocando. Então, já se passou um dia desde que ele chegou ali, mas não tem sinal. E não faria sentido o alarme estar errado e começa a sentir fome. Mas olhando pro lado, ele vê que ainda tem toda a compra que tava levando pra casa. E tem tomate cereja, cebolinha, um pão e algumas batatas. Fora que tem uma garrafa de água. E o total de tomate cereja são 27 e 10 cebolinhas. Fora que são 7 batatas doces com abóbora e uma maçã. E ele fala que primeiro vai comer a maçã e ao dar a mordida... Cuidado para não comer nenhuma semente sem querer, porque a semente para o teu organismo tanto faz, mas para tu plantar, se bem que vai demorar muito tempo até ela virar alguma coisa, vai demorar pelo menos 1 ano, até aí já morreu de fome. O que é que cresce mais rápido daí? Temos cebolinha, batata doce, tomate cherry e maçã. O que é que cresce mais rápido? Respostas. Germina em 7 a 14 dias. Bom, a cebolinha é o mais rápido, mas também deve ser o que alimenta mais devagar. Oh, mas tomate cereja, 80 dias. Pô, dá. O cara vai passar bastante fome, mas dá para sobreviver. Se chover também, porque a quantidade de água que tem aí é sacanagem. Batata doce, macieira. Como eu falei, é o que vai demorar mais. Isso eu adivinhei. Batata doce até que é rápido. E é o que alimenta mais aqui. Eu acho que dá pra sobreviver com comes todos os tomates. Tens cuidado o bastante para não comer nenhuma sementezinha. A sorte do Prota, a gigantesca sorte do Prota, é que ele conseguiu já levar a comida lá. Porque se fosse depender de fruto silvestre, o Prota ia estar lascado. Porque nós modificamos a comida para nós conseguirmos comer. Vou dar o exemplo mais clássico que existe: a banana. Dizemos até que é uma comida embalada pela natureza, mas fomos nós que criamos essa embalagem. Porque a banana original é minúscula, é mais pequena que um dedo, e ela é cheia de sementes
batatas gigantes. É comestível praticamente. Logo, tem que pensar aqui é que se o Prota não conseguisse caçar, que é um humano normal, não conseguiu upar, então faz sentido ele comer vegetais. Só que se fossem os vegetais daquele mundo lá, se bem que os vegetais desse mundo também podem ser artificiais, também podem ser modificados pelas espécies que estão lá. Se tiver alguma espécie ciente. E ele fala que primeiro vai comer a maçã e ao dar a mordida, ele pergunta se tem alguma coisa melhor do que comer uma maçã pela manhã, falando que tá muito doce. E no fim, restam apenas o caroço e ele ainda tá com... Ah, dá pra comer mais, Prota. Ó que a quantidade. Tu vai passar fome, irmão. Aproveita esse pedacinho daqui. Ela vai oxidar rapidão. Tu tem pouquíssima comida. Deixa de ser fresco. Fome. E nisso ele cai pra dentro da batata doce, gostando muito do que tá comendo, falando que ela é deliciosa. Deliciosa, batata doce crua. Irmão, lembrando, batata doce, aí que o Prota comprou, não foi cozida. Ela acabou tá crua e não lavou, porque não parece ser água aí. Então vai com sabor de terra, porque as batatas doces tem que lavar bem dentro de casa, pra ela não ficar com sabor de terra. Pra comer com casca tem que lavar muito bem. Aquela textura mastigável torna o ato de morder elas muito bom, e ela estava mais gostosa do que ele pensou. E ele fala que eles sempre cozinham elas. Deixa eu ver quantas batatas tinha lá. Tem muita batata pra ser batata doce feita. Então batata doce tá comigo cru. Falando que ela é deliciosa. E aquela não é, não inventa. No ato de morder elas muito bom. E ela estava mais gostosa do que ele pensou. E ele fala que eles sempre cozinham elas, mas ele acha que é de boa comer crua de vez em quando. Porém, ele começa a se engasgar e quase morre. Não é assim que se lava, tem que lavar antes de comer. Pronto, para de inventar. Sim, e nisso vira a garrafa de água na boca para poder salvar sua vida e cai deitado naquela pedra que ele tá usando como cama e fala que foi uma boa refeição. Enquanto olha pro céu, ele se questiona por quanto tempo ele vai ficar preso ali, pois ele precisa encontrar uma forma de sair antes da comida acabar. Se perguntando por quanto tempo ele aguenta com aquelas comidas e pensa que se não for resgatado, vai acabar virando uma múmia. E aí, tudo acabou, mas então ele se levanta pensando que não quer morrer assim, falando que isso é uma torre e seu sonho era chegar ali. Ele não pode simplesmente morrer dessa forma, mas ao olhar pro lado, ele vê... Agora que eu tô parando pra pensar, se os tomates já viraram aqueles tomates lá do início do Marroá, que claramente é o futuro deste Marroá, isso vai ser muito ruim para o Prota. Por quê? Vamos pensar aqui de forma simples. O que deixa o ser humano vivo, conseguindo sobreviver, é a quantidade de gordura que tem aqui. Nós já comemos bastante gordura. Por quê? Porque nós precisamos disso para sobreviver caso aconteça alguma coisa. O Prota está comendo esses tomates, já está perdendo a gordura. Logo, ele está perdendo os seus nutrientes. Isso é um debuff na torre, não um buff. O resto da maçã ainda com a semente e abre um buraco na terra, colocando a maçã ali. Prota, vai gastar 3 sementes no mesmo sítio. Achas que vai crescer 3... Qual é macieira? É macieira. 3 macieiras no mesmo local. Não faz sentido. Uma vai consumir o lugar da outra e vais perder 4 sementes, que acho que tu vem 4 sementes em cada maçã. Vais perder a quantidade de macieiras porque vais gastar tudo no mesmo sítio. Deixa de ser louco, Prota. Dando ela na esperança de dar alguma coisa, ele também pega a cebolinha. Pô, Prota, olha esta terra árida, seca. Tu achas que ela vai crescer alguma coisa aí? Tu é maluco? Colocando a maçã ali, plantando ela. Eu nunca plantei, mas também não precisa de saber isso pra ser meu óbvio. Na esperança de dar alguma coisa, ele também pega a cebolinha, falando que tem 10 dela e vai... O que eu faria nessa situação, para quem tá perguntando, eu tentaria cavar mais para ver se conseguiria encontrar algum lugar mais úmido. Quanto mais para baixo, mais a água retém água dentro da terra. Então faria mais sentido cavar um pouco mais para ver se encontrou algum lugar com um pouco mais de água, para ver se ela conseguia pelo menos germinar enquanto a chuva não vem. Usar as folhas como comida e plantar as raízes, que também vai plantar 3 tomates e 2... Pronto, eu compreendo que tu precisas de plantar as coisas para comer, mas tu vais gastar a única água que tu tens. O ser humano só consegue sobreviver 7 dias sem água. O Prota está gastando como se não fosse nada. É uma escolha muito sábia plantar as plantas que precisam de frio para sobreviverem. A maçã, tu podias ter guardado um pouquinho mais, mas enfim, podias comer um pouco para dar-te motivação para continuar a fazer as coisas, entendo. Tu vais gastar água, tu precisa em 7 dias tu precisa de água nova, senão tu vais morrer. O cara não pensa. Batatas doces e vai deixar o resto pra comer. E fala que vai fazer de tudo pra sobreviver. E sobreviver. Vai fazer tudo pra sobreviver. Logo vais gastar a água que tu vais precisar em vez de esperar a chuva. E esperar até elas crescerem suas frutas. E fala que elas vão ser o seu futuro. Mas, após um tempo, ele toma um susto, se questionando o que foi aquilo, perguntando se é um monstro, pensando assustado que com certeza foi o som de um monstro. Mas disseram que monstros não existem no primeiro andar. Porém, ele fica cada vez mais assustado, pois tem uma lua azul no céu, escurecendo todos os arredores. E aquele barulho fica cada vez mais alto e ele fica muito
muito incomodado e começa a sentir seu corpo tremer até que ele vê uma sombra passando por cima dele que chama sua atenção. Porra. Aquela sombra paira perto da lua. É o ADM, será? A sombra de um dragão e ele nota que é um dragão negro, pensando que é bonito, mas cai apagado ali no chão. Enquanto isso, suas verduras começam a crescer sem mais nem menos. Oxi, então, num outro nada. dia, às 6 da manhã, também toca o seu alarme e ele pega seu celular para desligar. Então, pensa que a sua cabeça tá doendo, se questionando por quanto tempo apagou, até que percebe que foram 2 dias inteiros. Caralho, essa lua aí é alucinógena. Não é alucinógena, é. Não é afrodisíaca, pá. Qual é o nome? É. De dormir? Não é insônia, é ao contrário de insônia. Enfim, tu sabe. Ele começa a sentir suas costas doerem por conta da posição que ficou, notando que tá num cansaço danado e todo seu corpo dói. Tu acabou de dormir 2 dias e tá cansado? Porra! E tá sem energia e se pergunta que árvore é essa atrás dele. E quando ele vê, é uma cebolinha daquela que ele tinha plantado. Ah, é verdade, você chama isso de cebolinha, né? Curiosidade, aqui nós chamamos de alho francês. Mais uma versão gigantesca. E se pergunta quando que elas cresceram tanto, se questionando até se cebolinhas conseguiam crescer tanto assim em tão pouco tempo. Mas pensa que não, pois talvez tenha acontecido por ele estar na torre. E ele fala que viu um Faz documentário. sentido. Logo tu gastou água à toa. Logo tu gastou água à toa. Porque, não, agora tem muita comida. Mas já tá 3 dias na torre, porque ela ficou bastante tempo só gritando e esperneando e tentando chamar alguém. E depois ficou mais 2 dias a dormir e está 3 dias sem beber água. Parabéns, irmão. O formato da planta muda dependendo de como ela cresceu e algum poder deve ter afetado a cebolinha. E fala que talvez as outras também cresceram e nota que elas realmente apareceram e são várias delas, 50. O Marroá tá certo. Pelo que nós vimos ali no chat GPT, o que vai germinar primeiro era a cebolinha, depois o tomate. A macieira não cresceu, tá certinho. O Marroá tá indo bem. 52 e fala que elas não vão pegar luz o suficiente por causa da sombra e fala que é melhor ele colher as cebolinhas e pensa que elas são grossas demais e é mais difícil do que ele pensou. E quando ele termina de colher, ele se pergunta como que tá o gosto daquilo e quando come, ela tá ardendo demais e ele quase tem fogo por conta daquilo, indo até a água, pois tá apimentada demais, pensando que tá muito mais apimentado que o gosto original e pensa que Por isso nós chamamos alho, não cebola, porque remete a uma coisa mais apimentada, tal como o alho. esquisito, pois não machuca o seu estômago e pensa que vai comer aquilo quando quiser algo apimentado, pois ele... Irmão, tu não tem muita escolha. Não sei se tu percebeu onde é que tu tá, mas tu não tem comida. deve conseguir se acostumar e fala que vai guardar as outras cebolinhas, pegando também os seus tomates cereja. Então, quando ele começa a comer um deles, ele sente que aquilo tá um pouco diferente, mas nota também que o sol não se põe na torre, porém, ocasionalmente, o sol fica oculto pela lua de cada andar. Ele chama esse fenômeno de lua azul, mas ele nota que a lua azul só acontece no Eu chamo de eclipse isso, mas tu quer chamar de lua azul, o problema é teu, irmão. 10º andar. Ele pensou que estava em algum lugar do 1º andar, mas nota que tem um dragão por ali. E aquilo não foi uma alucinação. E 10 anos atrás, quando a torre apareceu, uma das maiores Já tem 10 anos que a torre apareceu, porra. guildas, a Guilda Fênix, conseguiu completar o 37º andar. E as informações a partir do 30º andar são um segredo de guilda, mas muitas informações sobre os andares abaixo do 30 podem ser encontrados no YouTube. E do 2º ao 10º andar aparecem soldados esqueletos. E do 11º ao 20º aparecem goblins. E do 21º até o 30º começam a aparecer os orcs. E de acordo com alguns rumores, a partir do 31º andar começam a aparecer as aranhas monstros. Eu já vi essa aranha, já mencionei esse joguinho aqui no canal e inclusive neste vídeo, Grounded. Pô, lembra demais. Ó aqui, ela só descendo. Pô, lembra muito. Olha isto. Aranha gigante. Olha esta imagem aqui. Não lembra aquela aranha do Marroá? Lembra, pô, não tem como. Na minha opinião, lembra. Mas comenta aí. Lembra, na tua opinião, também uma aranha zona? Eles nunca mencionaram nada sobre dragão. Que lembrar uma aranha, óbvio que lembra, porque foi feita a sua semelhança. Mas que lembra muito essa aranha, lembra. Ele já circulou muito na internet, mas nunca falaram algo similar a um dragão como lagartos ou algo assim. E ele se pergunta Vixe, foi pra um andar mais alto. que andar é aquele, Coitados. se questionando se perdeu em um andar que nem os melhores caçadores chegaram ainda. Enquanto ele tá tranquilo olhando pro céu, algo cai na cara Mas dele. acho que não, acho que foi só o ADM que passou ali, porque
sei lá. Ele se pergunta se aquele é chuva, falando que ouviu que o clima na torre quase sempre era limpo, porém não era chuva, era algo diferente que desaparece assim que ele olha. E ele se pergunta o que foi aquilo, se questionando se é um monstro, mas acaba por ser um coelhinho que tá morrendo de fome lá de cima. Ele fica É aqueles coelhinhos que apareceram antes. surpreso com isso, se questionando se ele também é um monstro, e o coelhinho simplesmente pula lá de cima lá pra baixo, e ele pede pra aquilo tomar cuidado, querendo pegar o coelho pra não deixar ela se estabacar toda, mas o coelho simplesmente pousa na cabeça do Prota, pulando tranquilamente pro chão e indo em direção às suas cebolinhas, e ele começa a achar que aquele não seja um coelho comum, e o coelho todo fofinho aponta pra cebolinha dele, e o Prota questiona se ele quer, e o coelho de alguma forma confirma isso. Então ele pega aquela cebolinha colhendo e oferecendo pro coelho. Ele começa a comer todo fofinho lá dele. Como é que ele vai subir agora? Pergunta se ele gostou, falando que ele pode pegar mais, pois ele tem muito, e o coelho realmente aceita. Mas quem tava passando fome agora tá indo bem. E o Prota tá comendo como se fosse boa, nem tá pimentado agora pro Prota. Já se habituou, será? Então o Prota começa a notar que elas já cresceram, isso tudo de um dia pro outro, e fala que ao que parece, ele vai ter que colher 2 vezes por dia, e o coelho fica feliz com isso, falando com ele, e o Prota não entende muito bem, mas o coelho grita lá pra cima como se estivesse falando com algum outro deles, e um outro coelho pula lá pra baixo, um coelho usando avental, e aquele Não é possível. coelho traz um chapéu e também um regador pro coelho que desceu primeiro. E ele nota que Coelho fazendeiro novo. já tem 2 por ali, e se pergunta se eles são casados, e os coelhinhos confirmam que Que? Como é que tem casamento? Tem igreja? sim, e o Prota pensa que alguns dias depois de se perder na torre, Se tivesse um relacionamento, eu até entenderia. Mas casamento? um casal de coelhos se juntou a ele na caverna. Pô, mano, eu achei Bizarro. muito fofo esse Não, fofíssimo. Não, mas a situação, como é que eles casaram? Tem algum padre coelho? coelho do Luffy. Pelo amor de Deus, um chapéu de palha pro Muito coelho fofo. é brincadeira. Se alguém aí trabalhar fazendo pelúcia e, sei lá, quiser fazer um coelho desse com o chapéu do Luffy pra mim, eu vou ficar muito feliz. E essa vida do Concordo. Seria fofíssimo. Prota no buraco da torre vai de vento em popa, com ele fazendo a plantação, colhe. Mas se fosse pra pedir alguma coisa, eu pediria um bode de Osama Ranking. Putz! Tem um bode de Osama Ranking no AliExpress, eu vou comprar, de certeza. É um boneco articulado. Não sei se vocês viram, provavelmente não, mas o Draw Mask tem. Eu queria muito um igual. Regando e vivendo gostoso demais. Tá indo junto bem. com aqueles que Daqui a pouco vai enjoar a comida, porque o Prota tá habituado a comer várias comidas e de repente só tem uma opção de comida. Vai bater aquele enjoo. que estão trabalhando pra ele, colhendo e se alimentando junto com o Prota. Ele nota que eles formam um indo belo bem. casal, perguntando como isso aconteceu, pois um tempo Se encontraram, começaram um relacionamento, mas como se casaram? Aí, não sei. Pergunta pro autor. antes ele ficou bem surpreso quando os coelhos falaram que queriam viver na caverna com ele, e os dois fizeram cara de gato Legal. fedão pra poder deixar eles ficarem ali, e com aquelas caras ele foi pego por essa fofura falando que tava tudo bem, mas fala que nada é de graça, e ele vai considerar se lhe ajudarem com a fazenda, e fala que tudo que eles precisam fazer é cortar as cebolinhas, mas ele até pensa em falar outras coisas, porém os dois Legal. pulam nele, ele manda eles não serem tão fofos, pois se eles continuarem lhe tocando com esse pelo fofinho, ele vai acabar acolhendo ele, e depois de muita Já fofura, acolheu. ele realmente coloca pra morar ali, ele fala que sente que tá sendo manipulado, mas ele daí? vai deixar, e a propósito, Tu tá na vantagem, para de reclamar, tem 2 pessoas que trabalhando pra ti, tu só vai o teu único pagamento é o que eles vão colher pra ti. Tu tá na vantagem, Prota, para de reclamar. ele fala com os dois, perguntando se aquelas coisas que eles estão carregando são itens vindo da torre, pois o regador que o marido tá carregando possui água ilimitada. Ele não sabe se a coelha esposa tem um bolso mágico, mas ela continua tirando ferramentas de latão. Eu conheço essa referência. Se eu conheço essa referência. Pra quem não conheceu, pra quem não reconheceu essa referência aqui, aqui, tu não tem infância. Tu não teve infância na tua. Quando eras criança, não tiveste infância. Só avisando, se não entendeste essa referência aqui, por amor de Deus, melhores. Tens de melhorar aí, porque, meu Deus, isso aqui é a referência mais clássica do Japão possível. Toda a criança japonesa entende esta referência na hora. Para quem não conhece, este aqui é o Doraemon. Ela tem uma bolsinha que tira daqui tudo que ele quiser. É basicamente essa referência. E é isso.
E é basicamente isso. Bem, e ele fala que tem muita inveja daquilo, pois ele queria ter alguns equipamentos daquele, e o coelho fala com ele fica surpreso que eles já terminaram, então se levanta pra... Eu sou 8, irmão, não é tanta coisa assim também não. Daquele, e o coelho fala com ele 8 ou fica 10? surpreso 10. que eles já terminaram, então se levanta pra contar o que eles pegaram. Ele fala pra eles guardarem as cebolinhas que foram cortadas, pois parece que ainda não houve mudança nas batatas doces, fora que os brotos do tomate cereja já cresceram, e ele fala que estão crescendo bem rápido, se questionando é por causa dos coelhos, mas quando ele olha pro lado, os dois coelhinhos estão meio apreensivos, e eles ficam esperando uma resposta do Prota, e acaba que ele se convence, falando que os dois estão contratados, e eles gostam muito disso, e começam a conversar na frente do garoto, que não tá entendendo nada, e nisso eles dois saem correndo do nada e questionam o que foi isso, enquanto os dois se afastam. E nisso a coelhinha tira uma pá e entrega pro seu marido, que começa a cavar ali, abrindo um buraco enorme. Enquanto ele vai abrindo aquele buraco, ela faz uma coroa de flores, colocando na porta como a Oxi! Tu tem que tirar a madeira! toca deles, fazendo uma casa pra si. Coitado, tudo acabado. A esposa toda só fez uma coisazinha. O cara fez a casa toda. Enquanto ela tá toda felizinha, o marido tá cansado pra caraca de ter acabado tanto. E ele pensa que isso é incrível, notando que eles construíram uma casa muito... Como é que o cara tem... Ela consegue tirar tudo o que ela quiser da pá. Provavelmente ela tirou uma pá do Mine e tipo, tinha Silk Touch. É a única explicação pra ela conseguir tirar ter grama em cima da casa. É a única explicação. Muito rápido. E fala que o coelho marido saiu muito bem. E ele concorda com o Prota, agradecendo o elogio. Porém, como um bom marido, aparentemente ele tem um dever a cumprir. E esse dever... coitado, pô. O cara tá cansado e acabou de trabalhar o dia todo. Pô, também tem que ter o seu descanso, né? Espera um pouquinho, 10 minutinhos pro cara se recuperar. Vem tocar no seu ombro pra puxar ele pra responsa, e ela já tá toda bobinha chamando ele lá pra dentro pra poder constituir sua família, e ele tá tão cansado que fica com Pô, justo, eu falei. medo do que ela vai fazer com ele, e assim ele arrasta Liga, eu sou isso, coitado. lá pra dentro. Ô, Prota, ajuda! O cara tá implorando! Pela coelha, e eles se trancam lá, e o barulho que sai dali, meus amigos, é um pouco, sabe, o Prota fica um pouco nervoso, meio constrangido. Pô, Prota, suplica com cara regras, né, coitado. E ele fala pro coelho: Ó, eu vou ser chegada, por favor, não, tenham calma, depois podem até não se ganhar, mas pô, deixa o cara descansar um pouco. Tu és o inquilino, tu é que decides o que acontece. Inquilino é quem mora ou quem decide quem mora? Enfim, os caras são os teus inquilinos, Prota. Tu é que decide o que eles podem fazer ou não. Deixa o cara descansar um pouco, Prota, por favor. marido ter boa sorte lá dentro e pensa que tá com inveja. Ele fala: Prota, tu queria comer uma Não, Prota, aí tu... estava inteligente ficar sozinho na caverna, mas graças aos coelhos ele conseguiu ajuda com a aí fazenda não. e viu coisas fofas. Então ele se deita em cima de algumas cebolinhas velhas pra poder Criativo. dormir, mas do nada sente cheiro de fumaça e vê que tá pegando fogo. Ele nota que suas coisas Ah, por causa da garrafa. estão quentes. Aquela cebolinha pegou fogo por conta da luz. Mas como é que reflacionou assim? Não, calma lá. Eu desisto, eu esperei demais do ChatGPT, esperei demais. Eu fui lá, eu mostrei a imagem, eu perguntei se estava certo, e ele disse que não, porque estava muito artificial a imagem. Eu pedi para ele fazer uma imagem correta, só que eu fiz exatamente a mesma imagem do manhwa, não é possível. Eu fui lá e disse: oh não, isso não está certo, não tenho certeza que esta imagem está certa, se a luz está certa. Ele diz: a luz está correta, só tem uns erros aqui. E eu pedi que a direção tá... Eu fui lá e disse: oh não, então corrija apenas de direção. O que o cara fez? Continua igual. Irmão, tu não consegue fazer? Tudo bem, eu não te vou pedir mais disso. Mas que tu foi incompetente, tu foi. E o cara não, dizia: tá certo, a luz tá certa. Eu não sei, então vá. Continua assim, ChatGPT, continua assim, errando. Depois quando eu trocar pelo Groca, tu vai ficar chateado. Aí tu vai ficar chateado. E sim, eu perdi tempo demais com isso. Eu fiquei lá 30 minutos tentando fazer dar certo. Faltou... Não mostrei muitas das partes porque nem valeu a pena. Porque o ChatGPT começou a se recusar a fazer imagem. Porque eu não entendi o que eu queria. Enfim.
dormir, mas do nada sente cheiro de fumaça e vê que tá pegando fogo. E ele nota que suas coisas estão quentes, aquela cebolinha pegou fogo por conta da luz refletida na garrafa. Ele se pergunta que merda é essa e nota que foi a garrafa de plástico finalmente. E assim ele tem uma ideia, ele pensa que o ambiente na torre era duro, mas ele não perdeu a esperança. Porra, Ele essa, fala irmão? que tinha cebolinha O que? É pra se referenciar a alguma coisa? Eu não em uma entendi. garrafa de plástico e fala que pode usar aquela garrafa transparente com uma Agora faz sentido a direção, mas a direção anterior não fazia o menor lente sentido. improvisada para criar fogo. E ele fala que é exatamente como no primeiro episódio de Sobrevivendo na Selva, uma série no YouTube, e ele se prepara para fazer Deve ser referência a algum youtuber coreano, alguma a coisa sua assim. fogueirinha, mas aquilo não funciona. Ele fala que começa a sair fumaça, mas não chega a pegar fogo. Como não? Calma. Tá claramente vermelho, prota. Como é que não chega a criar fogo? Com Enfim. uma lente improvisada para criar fogo. Se bem que há muitos alimentos que não criam fogo. São pequenas tipo de plantas que começam a criar fogo. E essas plantas aí estão muito pouco secas para realmente ficarem a... Deve ter bastante umidade nelas, por isso deve ser difícil criarem fogo. Há muitas plantas que não conseguem pegar fogo por causa disso, porque tem muita umidade. Ele fala que é exatamente como no primeiro episódio de Sobrevivendo na Selva, uma série no YouTube, e ele se prepara para fazer Exemplo de plantas que não conseguem pegar fogo. Por exemplo, uma melancia, duvido muito que pegue fogo, porque é 70% água. a sua fogueirinha, mas aquilo não 90%, funciona. 70% é o corpo humano. Ele fala que começa a sair fumaça, mas não chega a pegar fogo. Ah, outra coisa, a maioria dos corpos humanos não tem 70% de água. Tem muito menos, porque gordura acumula muito pouca água. Então, se a pessoa for muito gorda, é muito provável que ela precise de menos água. Se perguntando o porquê, e ele perde esperança, pois ele Precisa não, que ela precisa de mais água, mas que ela tem menos percentual de água do que pessoas magras. tinha certeza de que era assim que se fazia uma fogueira, questionando o que deu errado. Porém, do nada, aquela pequena brasa começa a vingar e finalmente ele vai conseguir o tão deu sonhado bom. fogo. Enquanto isso, o coelho marido sai lá de dentro da toca, completamente sugada, com a coelha toda felizinha. Eles notam o Prota soprando ali do lado, tentando fazer fogo. Ele fica lá pedindo pra, por favor, o Deus do Fogo lhe ajudar. E Será que ela vai tirar da bolsa umas chamas? os coelhos chegam por ali bastante surpresos. Da bolsa não, do Ele avental. fala com o casal, falando que é ótimo, perguntando se eles conseguem vento nas folhas. E a coelha fêmea começa a soprar pra poder ajudar ele. E ele pede Pegam essas chamas logo. Ah, ela só consegue pegar coisas relacionadas a plantação, será? pra, por favor, funcionar, querendo fazer fogo de tudo que é maneira, até que finalmente consegue Olha, a bom. primeira chama, ficando feliz de finalmente conseguir fogo. Ele olha pra trás, olhando para as cebolinhas, tacando algumas delas pra poder cozinhar. Ele se questiona se aquilo já é o suficiente e pensa que tá quente e começa a descascar Se não tivesse quente é que era estranho, mas também tá no meio da torre. Coisas loucas podem acontecer. a parte queimada pra pegar o que tinha no interior e jogar pra dentro. E quando ele come aquilo, ele percebe que finalmente está doce. E uma doçura semelhante ao açúcar está correndo loucamente Pior que faz sentido. Curiosidade, se vocês colocarem tomate mais vinagre, fica doce. Não uma coisa com a outra, mas se colocarem vinagre na frigideira por muito tempo e depois colocarem o que restar no tomate, fica muito doce. Fica uma coisa, o vinagre vira uma coisa doce. Então, com o aquecer, faz sentido uma coisa que era apimentada ou ácida ficar doce. Não sei como, mas fica. Eu já fiz esse teste. Fico colocar muito vinagre no meio da frigideira, esperar ficar com uma textura mais grossa. Ela vai diminuir bastante a umidade do vinagre, vai sair bastante, mas vai ficar um vinagre mais. Vai ficar doce. Quer dizer que é o vinagre escuro, não o vinagre claro. na sua cabeça. E é como se tivesse um cavalo verde correndo em um grande campo verde na sua boca. E Virou aquele anime de culinária. fala que aquele é gostoso, falando que é muito bom, fazendo mais ainda. E os coelhos ficam surpresos com o que ele tá fazendo. Então pegam uma cebolinha, Cuidado! repetindo o que o Prota fez. E os dois ficam muito É felizes que os coelhos têm pelo. É facinho para os pelos começarem a pegar fogo. com o que acabaram de comer. E ele fala que depois de ter se perdido, ele finalmente conseguiu ficar satisfeito com uma comida quentinha e foi dormir como um anjo. E após uma boa dose de sono, Prota acorda olhando pro lago pro lado e indo lá Tem água aí dentro? para o rosto. Por que o Prota usou a própria água? Lembrando, o Prota já tá aí faz muito tempo. Se esse lago aí não for de água doce, o Prota tá lascado. E após isso, ele olha pra plantação e muita coisa já tá grande ali. Ele fala que a colheita O Prota teve muita sorte ter um lago aí. E não faz muito sentido ter um lago aí do nada.
das cebolas já foi, então ele também regou os tomates cereja e já jogou água nas batatas doces. E pensa que isso é uma maravilha. E ele fala que Se bem que com a coelha ali, é só pedir para regar a boca que tá certo. muitas coisas aconteceram recentemente. E depois que ele aprendeu a fazer uma fogueira, ele usou as cebolas para colocar tochas ao redor da caverna. E assim ele consegue perambular com mais facilidade por ali. E ele fala pro casal de coelho que perto do poço fica muito escuro e uma tocha ali iria ajudar. Mas então ele nota algo por ali. E uma piranha, ou era pra parecer isso, sai voando. Parece que é o bicho lá do Pokémon. Lembra um pouco, não lembra não? Eu acho. Da minha cabecinha parece. E sim, esse bicho virou um tubarão depois. O que é aquilo? E o peixe tenta lhe morder. O garoto fala que é a primeira vez que ele viu um ali, se questionando se ele foi atraído pelas luzes. E ele fala que foi assim que ele descobriu uma nova fonte de alimento. E ele colocou aquele peixe... Pô, mas o Prata teve muita sorte de não ter mordido antes. Passar do lado da fogueira, se questionando se aquilo é bom. E quando ele deu uma mordida, ele pensou que Não tirou as escamas? Porque escama de piranha deve ser difícil de tirar. Putz. era gostoso, e todos os coelhinhos também ficaram com vontade de comer aquilo, e ele pergunta se eles também comem carne. Coelho é omnívoro? Mas, pelo jeito Omnívoro é o que come tudo. que eles estão olhando, aparentemente sim. E ele fala que acha que essas Nem vale a pena pesquisar porque isso é bicho do meio da torre. Pode ser omnívoro. não importam muito, falando que eles ainda são monstros. E alguns dias Exato. depois, a lua azul voltou a acontecer. E por causa disso, ele descobriu que esse fenômeno ocorre a cada 30 dias. Ele estava usando o notebook e a bateria externa para carregar o celular e rastrear os dias. Mas isso também atingiu o seu limite. Ele começou a contar os dias de outra forma, depois que o celular descarregou de vez. E ele nota que já se passaram Um dia na torre que corresponde ao dia normal também? 61 dias. Infelizmente, os coelhos vão dormir exatamente às 7 da noite e acordam às 5 da manhã. E se ele se guiar pelo relógio corporal deles, Então 24 horas dentro da torre é a mesma coisa de 24 horas fora da torre. Ok. Ainda bem que foi padronizado. não vai ter problemas com o fato do sol não se pôr nesse andar. E ele fala que há alguns dias algo incrível aconteceu. Ele viu o coelho marido saindo da toca dando bom dia pra ele, mas acaba que vários coelhinhos saem juntos. E ele fica surpreso com isso. Aquele tanto de coelhinho indo pra cima dele. Ele fala que o Cumprimentar o casal de tio. coelho teve vários coelhinhos. E ele pergunta legal. pra aqueles bebês se eles ficaram com saudade dele. E ele fala que ficou feliz em se tornar um tio, mas fala que parece que eles não conseguiram dormir nada, dizendo que deve estar Normal, dando né? trabalho criar aquelas ferinhas, falando que pode cuidar das crianças, mandando eles aproveitarem o café da manhã. E os dois Irmão, se bem que o Prata não faz nada atualmente, então só fica lá vendo escolher a comida e depois o Prata come. O cara é literalmente só um dono e os coelhos aqui são os CLTs da vida, coitados. realmente estão acabados. E o Prota fala com eles, chamando eles pra darem uma olhada nos tomates cereja. E chegando lá, grande parte deles Olha, já tá brotou. germinando. Os coelhinhos vão brincando no meio da plantação. Ele nota que as flores começaram a florescer. Ele está cada vez mais parecido com o jardim. Nunca tinha visto a flor do tomate. Deixa eu ver se é assim mesmo. Pior que é realmente assim. Dá pra ver que o cara aqui canetou. Parece muito milho aqui. Dá pra ver muito que parece um milhozinho. Pode ser só a minha alucinação, mas parece. O autor aqui tá fazendo umas coisas bem legais. Jardim de flores. E para dar frutos é preciso de polinização. E por isso eles fazem ela dessa forma artificial, uma por uma. Mas ele pensa que fazer isso o dia todo tá acabando com as suas costas. Falando que seria ótimo se uma abelha viesse ali. Mas se pergunta se seria muita ganância esperar por isso. Enquanto ele tá Ganância fazendo... não, mas não sei qual palavra usar, mas ganância com certeza não é a palavra certa pra essa situação. trabalho, ele vê um dos coelhinhos entrando na flor e ficando cheio de pólen no nariz. Então, que ele fofinho. espirra na frente do Prota, fazendo o garoto rir muito. Ele fala que é melhor Legal. não respirar no pólen, até que ele nota algo, notando que tem um fruto por ali. Ele fala que depois desse Já trabalho começou? todo, eles finalmente conseguiram um fruto. E fica todo felizinho com aquele coelhinho. E ele fala que aconteceu no dia anterior à lua azul. Então ele se prepara mais uma vez para ir dormir, apagando a fogueira e colocando ela a salvos. Então ele pensa que acha que é o suficiente para se camuflar e se aquecer. E o coelhinho também fica surpreso com o que ele tá fazendo, enquanto a coelha fêmea coloca os bebês para casa. Faz sentido na lua azul, que não é lua, é só um eclipse. Eu fico me perguntando, será que faz frio?
eclipse parece que dura bastante. Não é só um eclipse normal que dura 20, 30 minutinhos no máximo dos máximos. Esse eclipse parece que dura uma noite inteira. Então, se durar realmente a noite inteira, ele vai passar frio. Então, faz sentido ele se cobrir. E o Prota fala que deve começar dentro de poucos minutos, falando que vê eles depois, se eles sobreviverem. E ele pensa que a lua azul é mamão com açúcar. Mas Como à assim? noite tudo fica escuro. Ele começa a ficar com medo, não conseguindo dormir olhando para aquele buraco. E ele nota que isso é muito cansativo, questionando quanto falta para acabar. Falando que só por garantia, ele escondeu todas as coisas com cheiro bom e esteve de tocar até a lua azul acabar. Mas, como ele não sabe quantas horas já se passaram, cada minuto parece ser uma hora. E ele fala que aqueles gritos parecem vir de longe, mas ainda assim, seu corpo não para de tremer. E fala que espera que essa noite também termine sem problemas. Mas então, ele ouve um barulho ainda mais aterrorizante, se perguntando o que foi isso. E lá de fora, uma pata gigante. Não sei, mas vai descobrir se deixar o like. Deixa o like pra próxima parte e é isso. Falou!